E aí pessoal, Pai do Senhor, Maranata, glória a Deus. Eu sou o pregador Hernandes. E cara, eu tava pensando em compor umas letras de louvor. Cara, eu tava com as ideias na minha mente aqui. E tava aqui refletindo sobre a palavra do Senhor. E sobre alguns louvores que eu ando escutando, né? Quando a pessoa aprende a louvar, né? E a consumir louvores, ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia, você tem um certo repertório em criar coisas novas. Porque se você consegue criar coisas novas através de repertório, através de conteúdo. Ou seja, os conteúdos que você consome, através desses conteúdos, você consegue criar ideias novas. Criar conteúdos novos, exatamente. A mente é 24 horas. Se você soubesse o poder da sua mente para você criar louvores, criar pregações, cara, você conseguiria desenvolver mais ainda a sua vida espiritual. E cara, eu tô pensando em cantar agora. É um trechinho aqui muito da hora, mano. Tá ligado? É isso aí. Jeito meio aleatório, mas é isso aí. Olha só. Pai, me dá o pão da vida, me dás a alegria. Pai, eu preciso de ti, largo tudo pra te seguir. Pai, deixa a fome sumir da minha vida. Pai, me dá o pão da vida, enche minha vida. Pai, peço a ti alegria para te seguir. Pelos campos da vida sempre estarei louvando a ti. Olha, caramba! Maranata! Cara, tá vendo? A mente, ela tem um poder muito incrível de você criar ideias novas. Basta você buscar nutrir a sua mente. Como está em Romanos 8:28, você não deve se conformar com os padrões, se conformar em ser normal demais, entendeu? Cada pessoa, ela tem uma habilidade especial. Deus capacita as pessoas com dons e capacidades diferentes. Muitas das vezes, essas capacidades, esses dons, eles ficam enterrados por causa de bloqueio, por causa de medo, por causa de vergonha, por causa de, muitas das vezes, você mesmo se sentir incapaz. Mas cada pessoa, ela tem um dom. O meu dom não é pregar, meu dom não é louvar, quero dizer, né? Não é louvar, assim. Deus sempre me deu o dom de pregar a palavra do Senhor, pregar, evangelizar. Mas eu também sou uma pessoa que também tem minha predominância de pessoa criativa, inovador. Então eu sempre gosto de aprender coisas novas. Criar um louvor novo. Ou seja, eu sou uma pessoa que tem uma mente muito acelerada. A minha mente, ela cria ideias na hora. Um exemplo, quando eu estou pensando aqui, eu consigo criar um louvor na hora. Então, cara, é um dom, mano. Ou seja, a nossa mente é o nosso maior poder, cara. Se você fosse lá pro século, sei lá, o século 18, não sei exatamente. Aí o cara que construiu o avião falasse: cara, eu vou construir algo que todas as pessoas vão poder ter acesso a voar no céu. De onde saiu o avião? Daqui, cara. Isso mesmo. Deus, ele capacita as pessoas. Deus, muitas vezes, ele não busca os perfeitos, aqueles que são reconhecidos pelos outros. Ele capacita os escolhidos. Isso mesmo, eu acredito muito nisso, mano. Então, tudo vem na mente, cara, né? Quando é algo inspirado por Deus, aí que é melhor ainda. Então, louvar, compor louvor, você compor uma pregação. Compor uma pregação é você anotar no caderno, né, as pregações que você vai fazer.
e pregar, entendeu? Você estuda sobre o assunto, você anota no caderno e você vai treinando, cara. Nem que seja você falando sozinho. Ah, eu sou uma pessoa, um exemplo, eu sou uma pessoa que gagueja bastante. Eu tenho, de exemplo, eu tenho dislexia, eu tenho dificuldade em pronunciar a palavra. Cara, é treino, cara. Tudo é treino. Tudo tem a ver com repertório, cara. Tudo é treino. Quando você treina, você fica mais confiante. Então, cara, Deus ele pega aqueles que ninguém bota fé. Ou seja, Deus ele usa momentos sem sentido deste mundo para confundir as sábias. Exatamente. Ou seja, Deus ele busca aqueles que ninguém bota fé. Mas Deus ele coloca fé em você. Olhe para a natureza, olhe para o mar, olhe para o céu. Olha, meu querido, minha querida, meu irmão. Deus sempre está fazendo de tudo. Ele sempre está apelando até o último momento para que você seja salvo. Olha só, olha as estrelas. Se tiver de dia, feche os olhos e imagina as estrelas. Feche os olhos e imagina as estrelas. A mente ela tem um poder incrível. Por isso que Satanás ele busca muitas das vezes destruir a nossa mente através de conteúdos que não prestam, através de notícias ruins, muitas das vezes através de pessoas, de ambientes, né, de pessoas ruins também, né, através de bloqueio familiar, bloqueio paterno, bloqueio materno, traumas. Ou seja, o inimigo ele busca muito. Um exemplo, cara, esse cara vai ser um grande pregador, vai ser um grande missionário. Aí o inimigo vai fazer, cara, eu vou fazer de tudo para que isso dê errado. Se você está buscando seguir a Cristo, sua vida está difícil, parece que tudo que você faz, cara, tem um ensinamento por trás. Presta atenção, cara. Você que busca seguir a Jesus, você que é cristão, está se tornando cristão, você que é crente, evangélico, você é uma pessoa que sente que você é uma pessoa que tem um chamado que Deus colocou no seu coração. Tem esse chamado. Tudo que você faz sempre vai ter um ensinamento por trás disso aí. Ah, eu não consegui tal coisa, mas por que eu não consegui? Porque eu tenho que aprender a ter mais paciência. Eu tenho que aprender a ter mais autocontrole. Eu tenho que aprender a ser uma pessoa mais estrategista. Ah, eu tenho que estudar mais sobre o assunto. Eu tenho que me capacitar mais. Por isso que eu não consegui. Quem não se capacita não consegue. Ou seja, você sempre vai ter um ensinamento por trás. Você percebeu isso, cara? É tudo, mano. Eu também percebo isso, velho. Tudo que eu vou conseguir, algumas coisas que eu consegui na minha vida, sempre teve um ensinamento por trás disso, mano. Sempre foi algo diferente. Sempre teve algum ensinamento. Tem pessoas que, tipo assim, você percebe que tem pessoas muitas vezes que conseguem as coisas assim normalmente, tipo assim, tem aquele roteirinho, tal. Mas você não, cara. Sempre tem algum ensinamento por trás. Mas talvez você busque aquela faculdade ou aquela vaga de emprego, mas aquilo não é que Deus quer para você. Você vai, mas tudo vai cooperar para que não seja desse jeito. Vai cooperar para que seja conforme o Senhor quer. Olha só, porque cada um é chamado segundo o seu propósito. Entendeu? Então, eu creio assim, cara, que emprego é aquilo que você trabalha, é aquilo que você faz para se sustentar. Trabalho é aquilo que você nasceu para fazer, aquele que Deus lhe capacitou, né? Deus lhe colocou o potencial para lhe capacitar, com certeza. Eu creio que cada pessoa ela tem um potencial, cada pessoa ela tem um dom. Em Efésios fala que Jesus foi, né, para o céu, aí deixou o Consolador e deixou os dons para aqueles que seguem Ele. Uns para pregar, outros para cantar, outros para evangelizar, pastoral, entendeu? Outros para fazer missões. Então, Deus capacita, exatamente, isso mesmo. Ou seja, cara, se você busca entender a sua identidade, entender quem você é, né? Como faz isso? Cara, é você entender o chamado que Deus tem no seu coração, que Deus colocou no seu coração. Você vai entender quem você é, o que faz parte da sua identidade. Olha, ativar a identidade
vai fazer você clarear o propósito, seu propósito. Então é uma bênção quando você descobre isso. Um exemplo, eu sempre gostei bastante de educação física, né? Por quê? Porque quando eu era mais novo, eu era mais na infância, eu sempre fui aquele cara mais fortinho, né? Diferentinho. Eu não era aquela pessoa obesa assim, né? Que não consegue dar uma caminhada. Eu sempre fui aquele cara mais também ativo também. Sempre corri, sempre gostei de brincar, entendeu? Eu também era assim, entendeu? Eu também já fui uma pessoa muito magra também, entendeu? Porque eu tive um problema de saúde, com certeza, em 2016. E acho que foi dengue, alguma coisa assim. Aí isso me fez ficar muito magro. Aí me fez ter dificuldade em ganhar massa muscular, entendeu? Aí, mesmo assim, cara, eu creio que tudo tem a ver quando você busca ressignificar aquilo, velho. Ressignificar. Dar um significado a isso que aconteceu para algo positivo. Você converter algo de ruim para algo positivo. Tá vendo? Tudo tem um ensinamento por trás, mano. Com certeza. Ou seja, sentimento é a leitura que você tem da realidade, daquilo que aconteceu. Emoção é como eu vou reagir a isso. Por isso que se chama inteligência emocional, né? Ou seja, leitura da realidade é o sentimento. É o sentimento. Estou sentindo isso. A emoção é emoção. Emoção. Entendeu? Sentimento, estou sentindo que eu estou tendo a leitura daquilo. Emoção é quando vou me expressar em relação ao que eu li. Entendeu? Agora, se eu busco ler, ressignificar, reagir da forma que o Espírito Santo quer, né? Isso tem a ver com os dons do Espírito, que é a paz, longanimidade, perseverança, amor, justiça, autocontrole, longânimo, mansidão, temperança, entendeu? Quando você busca esvaziar-se de si mesmo, aí sim o Espírito Santo vai encher você, né? Porque não tem como uma pessoa querer ser cheia do Espírito Santo se essa pessoa está cheia de si. Não tem como, porque ela não vai querer ouvir a voz de Deus. Ela só vai querer ouvir a voz dela. Ou ela vai querer apenas ouvir um Deus imaginário que ela criou na cabeça dela, né? Que tem a ver, por exemplo, aquela pessoa só quer ler a Bíblia no versículo que ela gosta, que agrada a ela. Não tem como isso, entendeu? Então, ela está sendo a amante de si mesma, entendeu? Ela criou um Deus na cabeça dela que vai satisfazer o ego dela. Só que esse Deus não é da Bíblia, é outro Deus. Então por isso que muitas das pessoas confundem, entendeu? Então, cara, voltando lá pro assunto lá de 2016, sim, aí eu tive um problema de saúde, cara, foi muito ruim também. Eu lembro que na escola eu era chamado de... É engraçado meus colegas assim. Eu sempre fui um cara de resenha, de brincar, de conversar, tá ligado? Nunca fui aquele cara, aquele povo besta, né, que leva tudo pro coração, fica com raiva. Ai, fiquei com raiva. Não, você foi leve, entendeu? Conversando também, ficar resenha também, não sou santo, né? Fazia piadinha também dos outros também, por fazer piadinha de mim, entendeu? Eu posso me chamar de mosquito já. Mosquito. Cara, é engraçado, mosquito é mosquito, entendeu? Então, cara, tudo na vida você tem que buscar ressignificar, cara. Algumas coisas que acontecem de ruim. Ou seja, eu sei o que é na pele, né? O que é ser muito gordo, né? Gordo, quando eu falo gordo, eu falo cheio, assim, não falo obeso, né? Gordo, né? Muito magro, entendeu? Ou seja, eu compreendo. Compreender é quando você passa na pele aquilo e você vira uma pessoa que vai motivar os outros que passou por isso também. Entender é quando você, um exemplo, nossa, eu passei por aquilo, foi tão difícil na minha vida. A pessoa fala assim: entendi, beleza. Você percebeu pela linguagem corporal e a expressão microfacial da cabeça dela é que ela só entendeu, né? Entendi. Agora, compreender é diferente. Eu estava pesquisando a palavra compreender na Bíblia e é diferente. Compreender, cara, compreender é totalmente diferente. Compreender, né? Deus, ele é compreensível, porque Deus ele sacrificou os atributos divinos para ele viver em natureza humana, entendeu? Jesus, ele é a natureza divina e também Jesus é a natureza humana. Por isso que Jesus,
Ele teve um momento de tristeza, de alegria, de ansiedade, depressivo. Jesus sabe o que você passa nessa terra. Então não se sinta sozinho. Existe um Deus que se importa e sabe o que você passa. Então, é isso. Então, cara, quando você compreende aquilo, você busca ressignificar isso. Você descobre, cara, eu passei por isso também, esses problemas. Então eu não vou ser um babaca que vai criticar os outros, ficar humilhando os outros. Então o que você? Você é aquela pessoa que vai transbordar para os outros. Como uma pessoa motivadora, incentivadora. Uma pessoa que busca... Não buscar assim, incentivar para estéticas, né? Para ficar só pensar... Ficar bitolado em estética. Bitolado que nem um besta. Que nem um bestalhado. Não. Buscar incentivar as pessoas pelo menos para fazer um exercício uma vez por semana. Se sentir melhores consigo mesma. O seu Zé tomar uma cervejinha no final de semana, né? Não é porque vai se exercitar, aí vai poder com a diabetes, né? Entendeu? A dona Zefa, sei lá, que tem problema de colesterol, através do exercício dela, do exercício físico, ela vai poder sair com a filha para tomar um sorvete. Cara, esses detalhes, tá ligado? Que vai mudando a vida, esses micro resultados. Então, você busca ser uma pessoa transbordadora, entendeu? Tudo tem um propósito, cara. É isso. Entendeu? Então, Deus, ele faz das tuas feridas o seu ministério, o teu propósito, entendeu? Então é isso, cara. Então por isso que eu acho interessante, eu amo educação física, com certeza, e penso, quando estiver trabalhando, tendo um emprego, um trampo e tal, eu conseguir cursar essa faculdade e ser não apenas um cara que busca só ficar bitolado em estética, que nem um bestalhado, e sim ser, como diz a Bíblia, ser a luz dos gentios, né? Mas no contexto fitness, né? Ser aquela pessoa que busca ser a luz daqueles que se sentem perdidos na vida, né, em relação ao seu corpo, né? Para que as pessoas venham encontrar alegria, mais leveza, mais felicidade, mais saúde, mais plenitude, né? Então é isso. Então eu creio que é isso, entendeu? Eu pensava que não ia dar muito certo, porque, por exemplo, ser crente, ser cristão, né, da igreja, assim, buscar a Deus, ter um ministério e também ser personal, educação física. Eu pensava assim, será que vai dar certo? Será que combina, velho? Ser cristão, crente e personal? Será que é difícil conciliar esses dois? Aí eu pensei, não, cara, mas se é o que Deus colocou no meu coração, se é o que Deus me capacitou para isso, né? Eu creio que não, cara. Eu acredito que tem muito a ver em o cristão, não só na academia, não só no seu trabalho normal, não só em outros lugares, né, como numa pizzaria, no restaurante. Acho que o cristão, ele tem que buscar se posicionar. Você não deve se escandalizar-se para escandalizar também os seus irmãos, né? Porque quando você está em um lugar, você não está representando apenas a Cristo, você está representando a sua igreja. Você tem que aprender a ter a postura nos lugares. Não se deixar se levar por sedução, por pecado, por essas coisas. Você tem que buscar... tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente não deve se deixar ser convencido e ser manipulado ou persuadido por essas coisas, né? Então, a gente deve sempre buscar estar firme na nossa essência, e sempre buscar viver para adorar o Senhor, né? Sempre viver para adorar e não para agradar. Então eu creio que Deus, ele sempre vai estar conosco, né? Quando a gente também busca estar posicionado, né? Deus, ele nos ouve também quando a gente se posiciona. Como é que se posiciona? Quando a gente busca todos os dias acordar, orar e agradecer. Eu não sou perfeito, né? Hoje eu estava reclamando, hoje eu reclamei. Hoje eu reclamei, eu admito isso, que eu não, né? Porque se eu escondo de mim, Deus vai revelar na frente dos outros, lá na igreja, em público, né? Tá como é? Aquele que não confessa. Sim, às vezes eu reclamo, às vezes eu tô meio ansioso, às vezes eu sou um pouco ansioso, às vezes eu sou meio reclamão, fico raiva, eu sou assim, eu sou um pouco emocional. Mas é isso, mas a salvação é dom gratuito de Deus. Deus, ele dá aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente merece. A gente merece o quê? A gente merece o inferno. A gente merece a perdição, que todos nós somos pecadores. Aos olhos de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém.
Então, eu creio que quando a gente busca entender isso, a gente começa a... Tudo isso que eu falei, né? A gente busca ressignificar, entendeu? É que nem aquela... uma pessoa que... É igual uma moça, uma moça que teve problema com os pais, né? Sempre viu os pais brigando, tendo problemas, discussões. Essa moça, se ela ressignificar isso, ela pode se tornar uma psicóloga, né? Para transbordar para os outros, né? É uma maravilha. Aprender, praticar e transbordar. É isso. Uma taça vazia, ela não transborda para os copos. Agora, uma taça cheia, ela transborda para os copos. Pega esse código e tome posse e chave da libertação. Então é isso, irmãos. Eu estava aqui refletindo e quis passar esse insight para vocês, né? Espero que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. E é isso. Tudo na vida é treino, cara. Um exemplo, muitas pessoas veem eu pregando, cantando, mas eu não nasci assim, cara. Eu tenho um pouquinho, eu acredito que é um pouquinho de dislexia, eu acho que eu tenho dificuldade em pronunciar algumas palavras, entendeu? Alguma dificuldade em pronunciar, não consigo pronunciar perfeitinho. Acho que todo mundo é assim, né? Tem umas palavras que você pronuncia. Eu tenho uma colega que ela não fala condicionado, ela fala condenado. Eita, o condenado tá desligado. E é engraçado, velho. Então, tá tudo bem, mano, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque isso é ser humano, cara. Seja humano, mano. É isso. Seja humano, mano. Então, é isso. Tem que ser humano, cara. Ser humano é isso, velho. Entendeu? Através das nossas imperfeições, a gente ser uma pessoa humana, cara. Ter um calor humano. É isso. Eu não busco ser perfeito, não quero ser perfeito. Eu quero estar perto daquele que é perfeito. Daquele que em busca estar um pouquinho perto, 1% da perfeição todos os dias, né? O que é de bom em mim, cara, é Jesus, cara. Jesus, é o Espírito Santo. Agora, o que é negativo, o que é ruim, que é da carne, sou eu. Entendeu? É muito importante você admitir isso, né? Porque isso significa você ser sincero consigo mesmo. Então, que se você busca entender isso, né? Que Deus ilumine sua vida, seus caminhos, você consiga ter paz, alegria. Jesus te ama. Entenda que muitas vezes eu acredito que você que está assistindo esse vídeo, né? Eu quero que esse vídeo, né, sendo a vontade do Senhor, que chegue a muitas pessoas, né? Se você tem problema de depressão, se tem ansiedade, tem problema de querer ir de Vasco, não faça isso, velho. Jesus te ama, cara. Jesus te ama, cara. Não importa. Olha, o que o mundo hoje em dia está cada vez mais egocêntrico, egoísta, né? As pessoas estão muito soberbas. A Bíblia fala que a empatia do mundo vai esfriar. Na verdade, já esfriou há muito tempo, né? A gente vê isso aqui nas notícias, e a Bíblia, né, também já esfriou há muito tempo. Mas entenda, isso, na verdade, se você ressignificar isso, entenda, de todas as estrelas, de todo o mundo, de todas as pessoas, todos os bilhões de pessoas no mundo, existe um Senhor que até o sentimento e os fios do seu coração é contado, ele sabe. Então não deixe esse pensamento lhe fazer desistir da vida. Eu estava pesquisando na internet, né, e olhando algumas coisas científicas, e percebi que as pessoas que buscam se ir de Vasco, elas se sentem sozinhas, entendeu? Porque o homem também, né, que o homem tem dificuldade em falar que tem esses problemas, né, porque tem as piadinhas, né? Ah, deixa se virar macho, tal. Sabe como é a sociedade machista de hoje em dia? Machista. Machista. E a mulher também, né? Porque a mulher também tem, né? Ah, você tem que ser sábia, né? Tal. Você tem que ser, né, perfeita. Você é bonita. Nossa, é tão bonita, né? Mas você tem esse problema, nem parece. Mas, entenda, não faça isso, né? Não permita-se, né, que o Satanás destrua sua vida. Olha, existe um Deus que te ama. Então não faça isso. Não acabe com a sua vida. Não acabe com a sua vida. Jesus, entenda. Quando a gente perde tudo, quando falta tudo, mas a gente tem Deus em Jesus, né? A gente entende que a gente tem tudo. Quando a gente perde tudo, nos nossos olhos, né?
a gente percebe que Deus é tudo na sua vida. Quando a gente perde tudo, a gente percebe que Deus é tudo na nossa vida, com certeza. Por isso que no Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me falta. Não me faltará, nada me falta. Por que não me falta mais? Porque Deus é tudo na minha vida, então não me falta mais nada. Algumas coisas você pode conseguir, né? Não é errado você ter bênçãos, mas sim é errado você achar que só essas coisas materiais são bênçãos. Entendeu? Então é isso. Que a gente venha refletir sobre isso, né? Que deixa o Espírito Santo sempre encher nossa vida e deixar Deus nos usar cada vez mais, né? Com certeza. Então é isso. Então, Jesus te ama. Maranata.